Salve minha gente, sejam todos bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho e vamos dar continuidade à leitura do livro dos Números. Capítulo 24. Balaão viu que Javé tinha prazer em abençoar Israel. Por isso não foi em busca de presságios como antes, mas virou-se para o deserto. Levantou os olhos e viu Israel acampado por tribos. Então o Espírito de Deus desceu sobre ele e ele pronunciou o seu poema. Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem de olhos penetrantes, oráculo de quem ouve as palavras de Deus e conhece a ciência do Altíssimo. Ele vê o que o Todo-Poderoso mostra e entra em êxtase de olhos abertos. Como são belas as suas tendas, Jacó, e suas moradas, Israel! Como são vales que se estendem, como jardins às margens de um rio, como árvores perfumadas que Javé plantou, como cedros ao longo das águas. A água transborda de seu cântaro, e como a água, sua semente se multiplica. Seu rei é mais alto que Agag, e seu reino será celebrado. Deus tirou esse povo do Egito, e é para ele como chifres de búfalo. Ele devora o cadáver das nações inimigas, quebra seus ossos e as atravessa com suas flechas. Ele se agacha e se deita como um leão, ou como uma leoa. Quem o desafiará? Bendito seja quem abençoar você, e maldito seja quem o amaldiçoar. Então Balaque ficou irritado com Balaão, bateu palmas e lhe disse: Chamei você para amaldiçoar meu inimigo, e você já o abençoou 3 vezes. Pois agora fuja para sua pátria. Eu lhe havia prometido riquezas, porém Javé o deixou sem elas. Balaão respondeu: Eu já havia dito aos mensageiros que você me enviou. Mesmo que Balaque me dê seu palácio cheio de ouro e prata, eu não poderia ir contra a ordem de Javé, fazendo o mal ou bem por conta própria. Só direi o que Javé me mandar. O povo de Deus triunfará. Balaão continuou: Agora volto para o meu povo, mas antes vou explicar a você o que esse povo fará no futuro ao seu povo. E Balaão pronunciou o seu poema. Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem de olhos penetrantes, oráculo de quem ouve as palavras de Deus e conhece a ciência do Altíssimo. Ele vê o que o Todo-Poderoso mostra e entra em êxtase de olhos abertos. Eu vejo, mas não é agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Uma estrela avança de Jacó, um cetro se levanta de Israel, e esmaga as têmporas de Moabe e o crânio dos filhos de Sete. Edom se tornará conquista dele, e o inimigo Seir será sua propriedade. Israel triunfará. Jacó dominará sobre seus inimigos e acabará com os que ficarem na capital. Depois Balaão viu Amaleque e pronunciou o seu poema. Amaleque é a primeira das nações, mas o seu futuro será a ruína eterna. Depois que viu os quenitas e pronunciou o seu poema, Sua morada é segura, Caim. Você colocou o seu ninho na rocha, mas você será destruído quando o Assur o levar para o exílio. E Balaão continuou o seu poema. Ai de quem sobreviver, depois que Deus assim agir. Virão navios de Chipre e oprimirão Assur e Eber, mas no fim perecerão. Depois Balaão voltou para sua pátria, e Balaque continuou o seu caminho. Capítulo 25. Perigo da idolatria. Israel aproximou-se em Setim, e o povo começou a se prostituir com as filhas de Moabe. Estas convidaram o povo para comer dos sacrifícios a seus deuses e adorá-los. Israel, então, ligou-se com Baal de Fegor, e a ira de Javé se inflamou contra Israel. Javé disse a Moisés: Tome os chefes do povo e pendure-os num poste ao sol, diante de Javé, para que a ira ardente de Javé se afaste de Israel. Moisés disse então aos juízes de Israel:
que cada um mate os parentes que se ligarem com o Baal de Fegor. Um filho de Israel levou para junto dos irmãos sua Madianita, à vista de Moisés e de toda a comunidade dos filhos de Israel, enquanto eles choravam na entrada da tenda de reunião. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Aarão, levantou-se no meio da comunidade, pegou uma lança, seguiu o filho de Israel até a alcova e aí o transpassou junto com a mulher. Então se acabou a praga que feria os filhos de Israel. Dentre eles morreram 24.000 por causa da praga. Javé falou a Moisés: Foi Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Aarão, quem fez cessar a minha ira contra os filhos de Israel, porque ele foi zeloso pelos meus direitos diante do povo, e o meu zelo não os consumiu. Por isso eu prometo, ofereço para ele a minha aliança de paz. O sacerdócio pertencerá a ele e seus descendentes, como pacto perpétuo em recompensa do seu zelo por Deus e por ter feito a expiação pelos filhos de Israel. O filho de Israel morto com a Madianita se chamava Zambri, filho de Salu, chefe da família na tribo de Simeão. A Madianita morta se chamava Cosbi, filha de Sur, chefe da família de Madian. Javé ordenou a Moisés: Ataquem e derrotem os Madianitas, pois eles atacaram vocês com suas seduções, com os ritos de Fegor e com Cosbi, a filha de um chefe madianita, morta no dia da praga que surgiu por causa do problema de Fegor. Capítulo 26. Como repartir a terra? Depois dessa praga, Javé falou a Moisés e Eleazar, filho do sacerdote Arão: Façam o recenseamento de toda a comunidade, registrando por famílias todos os filhos de Israel maiores de 20 anos, aptos para o serviço militar. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram o recenseamento dos filhos de Israel maiores de 20 anos nas estepes de Moabe, às margens do rio Jordão, na altura de Jericó, conforme Javé havia ordenado a Moisés. Registro dos filhos de Israel que saíram do Egito. Ruben, primogênito de Israel. Filhos de Ruben: Enoque e o clã dos Enoquitas. Falu e o clã dos Faluitas. Herson e o clã dos Hersonitas. Carmi e o clã dos Carmitas. Esses são os clãs rubenitas. O total dos registrados foi de 43.730. Filho de Falu: Eliabe. Filhos de Eliabe: Namuel, Datã e Abirã. Datã e Abirã eram homens de destaque ao conselho que se rebelaram contra Moisés e Arão. Estavam na companhia de Coré quando este se revoltou contra Javé. A terra abriu a boca e os engoliu junto com Coré. Desse modo todo o grupo morreu, e o fogo devorou 250 homens como sinal para o povo. Os filhos de Coré, porém, não morreram. Filhos de Simeão por clãs: Namuel e o clã dos Namuelitas, Jamim e o clã dos Jaminitas, Jaquim e o clã dos Jaquinitas, Zara e o clã dos Zaraitas, Saul e o clã dos Saulitas. Esses são os clãs simeonitas. Formavam o total de 22.200. Filhos de Gade por clãs: Sefon e o clã dos Sefonitas, Agi e o clã dos Agitas, Suni e o clã dos Sunitas, Osni e o clã dos Osnitas, Heri e o clã dos Heritas, Arode e o clã dos Aroditas, Areli e o clã dos Arelitas. Esses são os clãs gaditas. Formavam o total de 40.500. Filhos de Judá: Her e Onã. Her e Onã morreram na terra de Canaã. São estes os filhos de Judá e seus respectivos clãs: Sela e o clã dos Selaitas, Farés e o clã dos Faresitas, Zaré e o clã dos Areitas. Filhos de Farés: Herson e o clã dos Hersonitas, Ramul e o clã dos Ramulitas. São esses os clãs judaítas. Formavam o total de 76.500. Filhos de Issacar por clãs: Tola e o clã dos Tolaitas, Fua e o clã dos Fuaitas,
Jassub e o clã dos Jassubitas, Semron e o clã dos Semronitas. São esses os clãs Issacaritas, formavam o total de 64.300. Filhos de Zabulon por clãs, Sared e o clã dos Sareditas, Elon e o clã dos Elonitas, Jalel e o clã dos Jalelitas. São esses os clãs Jabulonitas, formavam o total de 60.500. Filhos de José por clãs, Manassés e Efraim. Filhos de Manassés, Maquir e o clã dos Maquiritas. Maquir gerou Galaade, do qual surgiu o clã Galaadita. Filhos de Galaade, Jezer e o clã dos Jerezitas. Elec e o clã dos Elequitas. Asriel e o clã dos Asrielitas. Siquem e o clã dos Siquemitas. Semida e o clã dos Semidaitas. Éfer e o clã dos Efritas. Salfaade, filho de Hefer, não teve filhos, mas somente filhas. As filhas de Salfaade são Maala, Noa, Egla, Melca e Tersa. São esses os clãs manassitas. Formavam o total de 52.700. Filhos de Efraim por clãs, Sutala e o clã dos Sutalaitas. Bequer e o clã dos Bequeritas. Teem e o clã dos Teenitas. Filho de Sutala, Eran e o clã dos Eranitas. São esses os clãs Eframitas. Formavam o total de 32.500. São esses os filhos de José por clãs. Filhos de Benjamim por clãs, Bela e o clã dos Belaitas. Asbel e o clã dos Asbelitas. Airã e o clã dos Airanitas. Sufã e o clã dos Sufamitas. Ufã e o clã dos Ufamitas. Filho de Bela, Ared e Naamã. De Ared, o clã dos Areditas. De Naamã, o clã dos Naamanitas. São esses os filhos de Benjamim por clãs. Formavam o total de 45.600. Filhos de Dan por clãs, Suã e o clã dos Suamitas. São esses os filhos de Dan por clãs. Total de clã suamita era de 64.400. Filhos de Aser por clãs, Gemna e o clã dos Gemnaitas. Jesuí e o clã dos Jesuítas. Beria e o clã dos Beriaitas. Filhos de Beria, Eber e o clã dos Ebritas. Melquiel e o clã dos Melquielitas. Nome da filha de Aser, Sara. São esses os clãs Aseritas, formavam o total de 53.400. Filhos de Neftali por clãs, Jaziel e o clã dos Jazielitas. Guni e o clã dos Gunitas. Gesser e o clã dos Gesseritas. Selem e o clã dos Selemitas. São esses os clãs Neftalitas, conforme seus clãs. Os Neftalitas formavam o total de 45.400. O total de filhos de Israel era, portanto, 601.730. Javé falou a Moisés: a terra será distribuída em herança para todos esses de acordo com o número de inscritos. Você dará uma propriedade maior àquele que é em maior número, e dará uma propriedade menor para aquele que tem menor número. A herança será distribuída em proporção ao número de recenseados. A divisão da terra, porém, será feita através de sorteio. A herança será recebida de acordo com o número dos nomes das famílias e a herança de cada tribo será repartida por sorteio, levando em conta o maior ou menor número. Levitas recenseados por clãs: Gerson e o clã dos Gersonitas, Caate e o clã dos Caatitas, Merari e o clã dos Meraritas. São estes os clãs levitas: o clã de Lobnitas, o clã dos Hebronitas, o clã dos Moolitas, o clã dos Musitas e o clã dos Coreitas. Caate gerou Amram. A esposa de Amram se chamava Jocabede, que era a filha de Levi e nasceu no Egito. Filhos que ela teve com Amram: Arão, Moisés e a irmã deles, Maria. Filhos de Arão: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando ofereciam a Javé um fogo irregular. O total de recenseados foi de 23.000 homens de um mês para cima.
não haviam sido recenseados com os outros filhos de Israel, pois não tinham recebido herança com eles. Esse foi o recenseamento dos filhos de Israel, que Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram nas estepes de Moabe, às margens do rio Jordão, na altura de Jericó. Entre os registrados não havia nenhum dos que tinham sido registrados no recenseamento que Moisés e o sacerdote Arão haviam feito no deserto do Sinai. Javé tinha dito a respeito deles: morrerão todos no deserto e não ficará nenhum, além de Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Muito bem, terminamos aqui a leitura de 3 capítulos. Eu ia ler só os 2 primeiros, mas achei que ficou curto demais, resolvi ler mais um, ficou longo demais. Se você está comigo, escreve assim: não ficou longo demais, tá bom? Muito obrigado pela sua participação, por ter assistido esse vídeo. Não esquece de dar o seu like aí, clica no curtir, tá? Compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê amanhã. Tenha todos um ótimo dia.